No ar mais uma vez, programa Escola Bíblica ao vivo, hoje terça-feira, para você que está acompanhando a gente a partir das 8h30 da noite, seja muito bem-vindo. Você sabe que talvez você esteja acompanhando também na reprise, na madrugada, 12h30, ou você que depois de algum certo tempo está assistindo pela internet também. Mas você que acompanha ao vivo nesse momento, seja bem-vindo e você pode participar de um tema muito especial aqui no programa Escola Bíblica, falando exatamente sobre um dia. Eu quero mostrar para você, hein? Um dia a ser lembrado. É esse o tema de hoje. Vamos lá, apresentando para você logo no início. Muita gente se esquece desse dia. É o dia esquecido e a gente vai falar um pouquinho sobre o sábado, que mais do que um mandamento, ele é um sinal de Deus com o ser humano, com a humanidade. A gente vai estudar a partir de agora. Espero você ao vivo aqui no Escola Bíblica. Até já! Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero começar convidando você para assistir mais uma semana. Estamos aqui no segundo encontro dessa semana falando sobre um tema muito especial, um dia a ser lembrado. Você que já ouviu falar sobre o sábado, você que tem a sua crença religiosa, você que tem a admiração pela Bíblia, pela Palavra de Deus, você acredita que o sábado pode estar em vigor ainda nos dias de hoje? Essa semana a gente está dando uma pincelada, apresentando os conceitos principais sobre esse tema e lembrando a você que no mês de agosto, mês todo de agosto, nós estaremos estudando cada dia um ponto diferente sobre esse tema, tá bom? E no mês de agosto a gente vai estudar esse guia de estudos que eu já quero apresentar para você aqui, que é o Sábado da Criação. Você considera o sábado um dia importante? Você considera que o sábado é um mandamento que foi abolido, que deve ser de fato esquecido? Então, estude essa semana, pegue os princípios fundamentais e no mês de agosto a gente vai fazer questão de estudar cada dia um capítulo diferente desse guia de estudos aqui, tá bom? Enquanto isso, a gente está na temporada Verdades para o Tempo do Fim. E na temporada Verdades para o Tempo do Fim, cada semana a gente tem um tema diferente. Hoje a gente está estudando esse tema e é muito bom ter você assistindo de todos os cantos do Brasil aqui. Recebi agora há pouco um abraço do Evandro Santos. O Evandro Santos, ele é de Cabo Verde, é isso mesmo, Cabo Verde, na África. E manda um abraço para todos aqui do programa Escola Bíblica e todos da Novo Tempo. Valeu então, Evandro. Muita gente assistindo a gente fora do Brasil também. Você que, quem sabe, está assistindo, é um brasileiro ou mesmo um estrangeiro de outro país, mas que mora nos Estados Unidos, na Europa, na África, em algum país do mundo que esteja acompanhando a Novo Tempo via internet, escreve para a gente. Tem a última postagem, a mais recente postagem do Instagram ali, você pode escrever, tá? Escreve ali de onde você é. Ainda que seja nos bastidorzinhos, você pode escrever, a gente pode mencionar você com certeza, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um abraço também para alguém do Brasil, representando todos que estão acompanhando aqui. Eu recebi agora há pouco uma mensagem da Escola Bíblica, que é o departamento aqui da Novo Tempo, dizendo assim: pastor, olha, ligou aqui para a gente o Euclides José dos Santos, da cidade de Fruta do Leite, Minas Gerais. Não conhecia essa cidade, né? Aliás, Minas Gerais tem mais de 1000 cidades, né? Então ele manda um abraço e eu mando um abraço com muito carinho para ele também. O Euclides José recebeu um contato via telefone aqui na Novo Tempo, através da Escola Bíblica. E para você que tem interagido com a gente pelas redes sociais, a gente fica muito, muito feliz. Duas coisas rápidas antes da gente ir para o tema de hoje. Tanto o material Verdades para o Tempo do Fim, a revista, quanto o Sábado da Criação, nós estamos doando para você. Por quê? Porque tem alguém por detrás que proporciona a possibilidade de a gente produzir esse material, que são os Anjos da Esperança. Então, você que é um Anjo da Esperança, a gente agradece você. E você que vai receber esse material gratuitamente, é só você ligar para a gente através dos telefones que você vai ver a partir de agora, tá? WhatsApp, pode mandar sua mensagem ou o telefone também, tá bom? A gente vai começar com uma oração.
buscando a presença de Deus e trabalhando um aspecto bem interessante acerca do dia a ser lembrado, falando sobre o sábado. Bondoso Deus, é muito bom ter a Tua presença conosco mais uma vez para estudarmos um tema tão desafiador, tão importante, que há muito questionamento, mas nós queremos fazer o nosso melhor para Ti. Portanto, nos abra a mente, abra o coração, para fazermos o nosso melhor e compreendermos as Tuas verdades. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O que seria um sinal? Eu disse para você que o sábado, que o sétimo dia, é um sinal de Deus com a humanidade. E ontem nós falamos um pouquinho sobre o significado da lei de Deus, que a lei de Deus tem o objetivo de preservar a vida, que o sábado foi criado por um relacionamento com Deus, e hoje a gente começa trabalhando em cima de o sábado como sendo um sinal de Deus para o homem. Quando a gente vai até o dicionário Oxford, para entendermos um pouquinho o que significa essa questão de uma imagem, um significado, ou mesmo um dia a ser lembrado e um sinal, o que significa um sinal no dicionário, Oxford? Um dos significados é qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Isso é um sinal, ok? Um segundo significado para sinal: algo previamente combinado entre duas ou mais pessoas e que carrega determinada informação. Tá, o dicionário diz o que é sinal. Agora, qual que é a associação dessa palavra de um sinal com o sábado e com Deus também? O sábado é um sinal em vários aspectos e tem tudo a ver com o que a gente leu aqui do dicionário. Primeiro, a gente mencionou que o sinal, ele permite conhecer ou reconhecer. O sinal do sábado, ele permite reconhecer Deus como um Criador. O objetivo do sábado, quando a gente vai principalmente no livro do Apocalipse, a gente entende que de fato há um povo nos últimos dias que vai guardar a lei de Deus, vai guardar o sábado de Deus, e esse povo tem como essência considerar que existe um Deus que criou o céu e a terra. E um dos símbolos nos mandamentos de Deus que aponta para Deus como Criador é o sábado. O sábado é para nós reconhecermos como um sinal, reconhecermos Deus como Criador. Mas existe uma segunda palavra que nós lemos aqui no dicionário acerca do que é de fato um sinal. Combinado. O sinal é um combinado entre duas pessoas. Então, é um combinado, um relacionamento entre Deus e seu povo. Deus fala assim, olha, é o momento da semana em que eu tiro para nós estarmos mais próximos, juntos, unidos. Ao mesmo tempo que o sábado é, então, um reconhecimento da autoridade de Deus como Criador, o sábado também é um combinado entre Deus e o seu povo, de se encontrarem semanalmente por um encontro íntimo. É um sinal de aliança eterna, a Bíblia diz assim. Uma aliança eterna de Deus com o povo. Mas tem um detalhe, olha, é muito fácil, pastor, você está falando de aliança aí, mas existem alguns questionamentos. Tem gente que questiona, eu mesmo, a minha religião, a gente questiona muito a guarda do sábado. Lembra que nós mostramos que o povo de Deus é o mesmo de Gênesis até Apocalipse? Então a gente tem que colocar isso na nossa mente. O mesmo Deus não muda também. Se o povo de Deus é o mesmo de Gênesis a Apocalipse, Deus também é o mesmo. Deus muda estratégias, Deus muda a maneira de tratar com o povo em determinadas situações, né? Nós percebemos que no Antigo Testamento Deus agia de uma maneira de acordo com a necessidade do povo. Hoje é um pouco diferente, mas os valores e os princípios de Deus não mudam. Eu quero ler para você Êxodo 31, versos 16 e 17. Esse é o texto-chave para a gente estudar sobre o sinal de Deus com a humanidade relacionado ao sábado, tá bom? Vamos lá, Êxodo 31, 16 a 17 diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração entre mim e os filhos de Israel
é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte, que eles destacam uma expressão aqui que nós mencionamos, entre mim e os filhos de Israel. Eles dizem assim, olha, está vendo esse texto aqui? Não está dizendo que o sábado é uma aliança com a humanidade. Está dizendo que o sábado é uma aliança com os filhos de Israel. Esse é o principal argumento de quem questiona que o sábado foi abolido. Que o sábado era apenas um sinal para a nação israelita, sem implicações para o povo de Deus depois da cruz. Então dizem assim, olha, depois da cruz não tem nada a ver, sábado foi abolido. Já ouviu falar sobre isso? Então existem algumas pessoas que destacam essa expressão. E eu quero sempre lembrar você que o sábado era um sinal somente entre Deus e Israel? Não, não era somente entre Deus e Israel. Mas entre Deus e o seu povo, seja antes ou seja depois da cruz. De acordo com alguns teólogos, e aqui eu estou falando não só pessoas que conjecturam, que apenas questionam, mas pessoas que estudam da Bíblia. Muitos teólogos dizem o seguinte, olha só o que eu quero mostrar para você aqui, que o sábado deixou de ser um período de 24 horas de descanso físico para representar a salvação e o descanso em Deus. Então existem muitos teólogos que dizem o seguinte, olha, no Antigo Testamento o sábado realmente era literal, um dia da semana de 24 horas que o povo de Israel tinha que descansar. Hoje não. Hoje no Novo Testamento é um descanso físico que representa o descanso em Deus. E pode ser qualquer dia da semana, e pode ser no domingo, pode ser na quarta-feira, o importante é você estar com Deus. Essa é a visão de muita gente. Já ouviu isso? Eu já ouvi demais essa expressão. Não importa o dia, o importante é você estar com Deus. Não importa o momento, não importa se é domingo, se é segunda, não tem um dia específico. Mas é interessante o seguinte, mesmo esses homens, esses líderes e esses teólogos que afirmam que o sábado israelita não tem nenhuma implicação hoje, ou não tem nenhuma relação com os dias de hoje, eles determinam a guarda do domingo. A maioria diz o seguinte, que o domingo é um dia de 24 horas que deve ser guardado hoje. Então, ao mesmo tempo que diz assim, o sábado não existe, o sábado hoje é um descanso em Deus, mas o domingo está relacionado à graça e deve ser guardado como um período de 24 horas. A gente vai dar uma pausa agora. Após o intervalo, eu quero apresentar então quais são os argumentos bíblicos, teológicos, para a gente entender que existem esses argumentos que foram apresentados aqui, mas que Deus ainda hoje, como um Deus que não muda, como um Deus que reconhece que o seu povo do início ao fim tem uma relação íntima com Ele, Deus ainda tem um sinal para o seu povo nos dias de hoje, e esse sinal é a guarda do sábado. A gente volta rapidinho para estudarmos um pouquinho mais esse tema. Até já! Já estamos de volta, o tema dessa semana é um dia a ser lembrado. E se você está chegando agora, seja bem-vindo, viu? A Bíblia, ela realmente traz recomendações para cada um de nós em cada momento da vida. Eu sei que muitos de nós estamos vivendo tempos difíceis, a humanidade de um modo geral. Pessoas perdendo familiares. Acabei de visualizar aqui as redes sociais, né? No intervalo, antes, depois, a gente acaba interagindo com as pessoas. E numa dessas a gente vê pessoas que perderam seus familiares queridos. Cada dia o desafio se torna maior, mas a esperança ela não pode ser perdida naquele que é o Deus que conduz todas as coisas, que vai restaurar e reparar todo o sofrimento humano. Para isso é importante que a gente entenda que existe um Deus que está no controle de tudo, que conduz tudo e que permanece o mesmo do início ao fim. E por isso a gente está apresentando um tema que traz uma pergunta para muita gente. Nós vamos estudar um mês sobre isso ainda, né? Muitos aspectos. Nós estamos no meio dessa semana, trabalhando a semana toda, mas tem muitos pontos importantes acerca desse tema do sábado. Pastor, vocês adventistas só pensam no sábado, não pensam em Jesus, não?
Pastor, vocês não pensam em outro tema? Nossa, olha, nós apresentamos inúmeros temas aqui na Novo Tempo, e você sabe disso, você que acompanha. Você que não acompanha, acompanhe, assista, vale muito a pena. E a gente faz questão de trabalhar esse tema porque esse é o ponto de toque dentro do cristianismo hoje. Grande parte dos cristãos não aceita o sábado, até aceita a lei. Muitos cristãos, principalmente os mais tradicionais, entendem a lei de Deus como em vigor, mas rejeitam o sábado. Por isso que a gente toca nesse ponto. E eu volto a dizer isso, tá bom? Deixa eu fazer um convite muito especial para você. Esse eu faço questão porque, olha, todo mundo está precisando. Antes da gente apresentar a continuação aqui, semana que vem, na verdade a partir do próximo sábado agora, né? Do sábado, dia 26 até o dia 3, uma semana especial, Sentimentos, a Ciência do Existir. Como estão os seus sentimentos? Como é que está a depressão, a ansiedade, a angústia, tanta coisa que as pessoas têm vivido hoje? Doutora Rosana Alves, desse sábado agora até o próximo sábado, estará palestrando às 10 horas da noite, uma semana especial preparada para você. Eu não vou perder, você não pode perder, e vai te ajudar e me ajudar muito nesses momentos difíceis. É Deus falando conosco nesse momento, através de um tema tão relevante e importante. E eu convido você para convidar outras pessoas para assistir esse tema. Eu estou mostrando esse material aqui porque você pode ligar e receber esse material que a Novo Tempo está oferecendo para você também, tá? Sentimentos, a Ciência do Existir é um material extraordinário. Além da semana especial, tem um material gratuito para você também. Voltando ao tema sobre o sábado, vamos enxergar o que a Bíblia diz. Existem algumas pessoas, eu mencionei no bloco anterior, que desconsideram a aliança, um selo de Deus, uma conexão entre Deus e a humanidade. Mas a Bíblia diz assim que o sábado continua sendo um sinal entre Deus e o seu povo. E como isso? Deus reformando o seu povo. Deus reconstruindo um povo que foi perdendo a conexão com Ele. Deus continuando o compromisso dele com a humanidade. Existem autores, são menos autores, mas que defendem o ponto de vista que o sábado é ainda um sinal entre Deus e o seu povo. Êxodo 31:17, né, fala sobre isso. Já mencionamos alguns textos bem interessantes e relevantes aqui. Eu quero mencionar para você o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Essa é uma frase bem importante, um texto de Êxodo 31, verso 17. Mas antes, eu quero apresentar para você aqui esse outro texto. Êxodo 31, 17 diz assim: como um dos textos que remete à instauração do sábado à criação, tratando como um legado não especificamente aos israelitas, mas a toda a humanidade desde a criação. Olha que interessante, existem alguns autores que dizem o seguinte, que quando Jesus, em Êxodo 31, 17, ele fala da criação, nós lemos esse texto aqui, ele fala do sábado, aponta para a criação, para Gênesis, o livro de Êxodo fala lá sobre Gênesis, e a gente começa a pensar o seguinte, bom, se Deus está falando com os israelitas sobre Gênesis, em Gênesis, na criação não existia judeu, não existia árabe, não existia muçulmano, não existia católico e não existia nenhuma outra nação, existia Adão e Eva. E Deus já havia estabelecido o sábado. Ou seja, Deus, ele diz para o povo de Israel que eles deveriam continuar tendo o sábado como um selo entre ele, Deus, e a humanidade. Não entre somente ele, Deus, e o povo de Israel, mas relembrando que Deus, lá no início, ele fez um compromisso comigo e com você também. O fato de Deus ter mencionado a criação como uma observância do sábado, mostra que o plano de Deus é perpétuo, é eterno. A relevância do sábado, quando Deus se apresenta como Criador e nós como criaturas, é que Deus permanece conduzindo a nossa vida em cada momento e os seus planos e princípios são sempre os mesmos.
A aliança de Deus é uma só, mas tem várias fases, né? Por isso, o povo infiel de Deus, no passado, permanecia infiel, e muitas vezes nós somos infiéis hoje porque nós não queremos cumprir e servir a vontade de Deus. Na Bíblia, o sábado, quando a gente vai até a leitura bíblica, a gente entende que o sábado, como um sinal, ele funciona como uma marca, um objeto exterior, né? É um dia, não é uma marca simbólica colada, não é um selo colado no ser humano, mas é uma marca externa, é um dia para transmitir uma mensagem muito especial para mim e para você. Olha só, eu apresentei o slide e eu quero relembrar você. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas ao 7º dia descansou e tomou alento. De acordo com o Novo Testamento, olha o que acontece. Tanto gentios quanto judeus são considerados parte de Israel espiritual. E eu quero apresentar para você esse ponto interessante. De acordo com o Novo Testamento, os gentios quanto os judeus são considerados parte de Israel espiritual. Portanto, quando a gente vai para Gálatas, capítulo 3, as promessas e a lei de Deus sobre Israel incluem o sábado, seriam aplicadas aos cristãos de hoje. Você é Israel espiritual hoje? Você faz parte do Israel de Deus? A Bíblia diz que sim. Gálatas diz que nós hoje, mesmo que você não tenha nascido em Israel, mesmo que você não seja um judeu de fato, hoje todos aqueles que se apegam a Cristo Jesus são o Israel espiritual. E se muitos dizem que o sábado é para Israel, o sábado é para nós, para o Israel espiritual também. Então não tem como nós fugirmos da bondade e a misericórdia de Deus, que estabeleceu um dia, um sinal, para que nós lembrássemos, em primeiro lugar, que existe um Deus Criador. Em segundo lugar, que Ele tem um compromisso com a gente, todas as semanas, mais próximos. Falamos sobre isso ontem, né? É um compromisso de intimidade com Deus. Nada no próprio sinal, quando a gente vai no sábado, na Bíblia, a gente não percebe nada particularmente ligado à aliança. O que tem no sábado que tem uma conexão com a aliança da Bíblia? Não tem nenhum simbolismo. A única coisa que liga o sábado à aliança, como um sinal, é que Deus disse que era um sinal. Êxodo 31, verso 13. Guarda esse texto aí. Por que o sábado é um sinal? Qual é a conexão real? Não existe nada, a não ser Deus dizendo. É um sinal. É um sinal de quê? Eu quero trazer para você essa pergunta. Um sinal de santificação. O sábado representa um povo separado por Deus. Eu quero ler para você um texto que eu mencionei agora. Êxodo 31, verso 13. Você anotou aí, né? Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. O sábado é um sinal de santificação, por quê? Porque se eu e você somos separados por Deus, para Deus, o sábado tem esse mesmo símbolo. Um dia separado por Deus, para Deus. Para que eu e você nos apeguemos a Deus. Existe um outro simbolismo, o sábado como sinal escatológico. O que é escatologia? O que é escatológico? É um sinal profético. Nós vemos que o sábado, ele é um sinal no meio do povo de Deus, na profecia do Apocalipse, um pouco antes da volta de Jesus. A gente vai ver com mais detalhes esse tema quando a gente for estudar esse guia de estudos aqui, do sábado, tá? Que Apocalipse também a gente vai estudar um tema, uma temporada só sobre o livro do Apocalipse, e a gente vai entender um pouquinho mais o sinal, o selo de Deus com o seu povo antes da volta de Jesus. Mas não se esqueça de uma coisa, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus do presente,
tem a mesma conexão, a mesma lei, o mesmo compromisso comigo e com você nos dias de hoje. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça e amanhã a gente continua o terceiro encontro sobre o tema do dia a ser lembrado. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, bondade e misericórdia, nos ajude a entendermos um pouco mais sobre esse tema. Vivermos, praticarmos, colocarmos na nossa vida a experiência de termos uma comunhão mais íntima contigo num dia da semana que é aquele que o Senhor escolheu para estar conosco. Nos ajude a convivermos contigo sempre, mas nos dedicarmos em um dia especial para Ti, para a nossa família e para as pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.